Vamos então falar do Esquadrão. O Tricolor tem um compromisso importante neste domingo contra o São Paulo, lá na capital paulista, mais precisamente no Morumbi, onde tem um tabu aí de 9 anos sem vencer pelo Brasileirão. Um confronto equilibrado. Nos últimos 9 encontros entre Bahia e São Paulo, foram 3 triunfos para cada lado e 3 empates. Neste domingo, os tricolores vão se enfrentar em situações bem diferentes na tabela. A equipe paulista ocupa o 6º lugar, enquanto o Esquadrão está na zona de rebaixamento, sob pressão da torcida. A gente joga num grande clube, então pressão, enquanto a gente não ganhar, sempre vai ter. Isso é normal. A gente lida bem porque, mesmo com toda essa pressão, a gente sabe o que tem para fazer para trazer de volta a nossa torcida com a gente, né? Mesmo eles estando ali no estádio, eles estão putos com a gente com razão. Então, acho que a gente tem que voltar a vencer. A gente sabe que o trabalho está sendo feito, só que ainda não está sendo concretizado com triunfo. Apesar da boa colocação, o São Paulo vem de 2 derrotas. A última delas no clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E mesmo com foco compartilhado entre 3 competições, o técnico Dorival Júnior garante que o time vai manter o mesmo ritmo no Brasileirão. Uma equipe lutando, buscando o resultado do começo ao fim, jogando de uma maneira organizada, tentando criar, tentando buscar o gol, jogando com posse de bola, que é o que nós fizemos ao longo de todo esse período. E pode ter certeza que o torcedor vai se orgulhar dessa equipe em algum momento. Para vencer o São Paulo, o Bahia ainda terá que derrubar um tabu de 9 anos sem ganhar no Morumbi pelo Brasileirão. Foram 6 partidas no período, com 3 derrotas e 3 empates. Para domingo, Renato Paiva não espera um jogo fácil, mas promete uma postura corajosa da equipe. Vamos jogar no Morumbi, que é um estádio muito difícil, mas como eu sempre digo, zero medo. Muito respeito pelo adversário, mas zero medo. Vamos lá tentar impor as nossas ideias, dar continuidade a esta exibição, jogar o jogo pelo jogo e depois vamos perceber o que é que vai acontecer. Pois é, meus amigos, queria saber de vocês aí o tamanho do desafio de enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. É um time que está bem colocado no Campeonato Brasileiro, mas vem de 2 tropeços. Perdeu para o Cuiabá, perdeu agora Copa do Brasil para o Corinthians, já ficou aquela dúvida lá, será que é esse time todo mesmo? Acabou o bom momento do São Paulo. Queria saber de vocês aí se o Bahia pode arrancar pontos ou até vencer no Morumbi para acabar com esse tabu. São Paulo tem 3 desfalques inicialmente, né? O Dorival não estará na beira do campo. Luciano e Calheri não jogam. E aí você tem um ataque que provavelmente deve ser formado por Erisson e David. O Pato, no jogo do Corinthians, nem entrou em campo. Então eu não sei se apareceria o Pato de imediato nesse jogo contra o Bahia. Mas daqui a pouco tem um ponto de menosprezo também. Fala, não, é o Bahia, só ganhou 3, bora começar com o Pato aqui e tal. Dá sequência a ele. Estão falando até, William, de que o São Paulo possa poupar mais gente, porque na quarta-feira o São Paulo joga fora do Brasil pela Sul-Americana. Então, assim... É Sul-Americana? Acredito que sim. Sul-Americana, Contra o São Lourenço. Sul-Americana. Então, assim, vê o que é que vai acontecer. Só que eu ainda digo uma coisa, o São Paulo poupar ainda consegue fazer um time mais organizado do que a gente. Que possa queimar minha língua, o Bahia chegar lá e surpreender... Mas o jeito que o Bahia joga, onde a equipe muitas vezes domina, chega no ataque, mas é um ataque inofensivo, não dá pra confiar, não. Pois é complicado, viu? Porque o Bahia tem 3 vitórias, né? Em 16 jogos. Em 16 jogos. Isso realmente para uma equipe que quer estar no meio da tabela, permanecer numa Série A depois de tantos anos, é um desempenho muito ruim, cara. Muito ruim. E assim, a gente não incita a torcida, nem seja lá que meios forem, mas está errado, cara, isso. Eu acho que, como atleta, né? Como atleta, acho que os atletas tinham que se mobilizar para ganhar o jogo, seja onde for, cara. Tem que entrar em campo para ganhar o jogo, ganhar os 3 pontos, de qualquer maneira. Vai pegar só times difíceis. É um Campeonato Brasileiro. Eu acho que algo dentro ali do grupo tinha que haver uma mobilização, porque não é normal você vir para Fonte Nova, ver um estádio lotado, que a torcida do Bahia comparece mesmo, e você não ganhar o jogo, cara. Não vai... Muitos torcedores na rua falam, pô, não vou ver jogo do Bahia não, porque não vai ganhar. Aí fica falando do passado, mas não é. Eu acho que
pelo investimento, pela expectativa, o desempenho é muito abaixo do esperado. Eu acho que não falta o elenco comprometimento. É um elenco comprometido. O que tem faltado realmente é uma questão de resultado, né? O Renato Paiva exalta muito o desempenho e é verdade, o Bahia não tem um desempenho horroroso nos últimos jogos. É uma equipe até que faz bons jogos, teve controle da partida contra o Corinthians. Só que nesse momento, William, pela situação do Bahia, o Bahia precisa vencer, independente de jogar bem ou mal. O mais importante é o resultado para recuperar a confiança e a partir daí você pensar em atuações melhores. Tem que ser pragmático nesse momento. E me incomoda muito quando eu ouço as entrevistas do técnico do Bahia, quando ele trata com normalidade esse momento, quando ele até demonstra talvez uma falta de conhecimento da realidade do futebol brasileiro, o que pode representar um rebaixamento, por mais que hoje o Bahia seja uma SAF. Ele diz que em algum momento as coisas vão melhorar. Em que momento as coisas vão melhorar? Quando faltar 3 rodadas para terminar o campeonato? Em que momento essa evolução agregada com resultado vai chegar? Porque fica muito subjetivo. Um momento vai chegar. Tudo bem, em que momento? O Bahia precisa de resultado. O Bahia está na zona de rebaixamento. Faltam 3 rodadas para terminar 50% do campeonato. O campeonato não está no início. Então é fundamental que o Bahia consiga resultados nessas 3 últimas rodadas. Claro que o jogo contra o São Paulo é muito difícil, mas precisa pontuar para ter uma situação melhor para o segundo turno. Entendo que esse elenco do Bahia é um elenco suficiente para permanecer na Série A. E olha que a gente pode ter todas as críticas ao departamento de futebol do Bahia, alguns erros na montagem do elenco, eu aponto algumas negligências até, em termos de centroavante e goleiro, por exemplo, agora contratou o Adriel. Eu acho que o Bahia foi negligente na posição de goleiro desde o início do ano, mas não vejo, sinceramente, esse elenco do Bahia sendo inferior ao Coritiba, ao Cuiabá. O Cuiabá tem o dobro de pontos do Bahia. Quer dizer, será que o Cuiabá tem um investimento maior e uma qualidade melhor que o Bahia? Não tem. Tem Davinho. Tem Davidson. Então, assim, é muito trabalho coletivo, é muito capacidade do técnico de tirar o que esse elenco pode render. Esse elenco não é tão miserável, principalmente em comparação a outros elencos do Bahia recentemente que nós assistimos na Série A. Agora a gente fala de um tabu no Morumbi, mas o Bahia está mal como visitante de modo geral. É um dos 5 piores visitantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mandante também. Do Vasco, poderia jogar mais vezes com o Vasco, pô. Mas aí se você for pegar os 2 últimos jogos fora de casa, Paranaense e Cuiabá, foram jogos horríveis. Então eu queria saber de vocês, por que o Bahia está indo tão mal fora de casa também? Porque aqui a gente vê um time realmente mais competitivo do que quando joga fora de Salvador. É uma questão técnica? Renato Paiva muda o time de alguma forma e está prejudicando? Quando eu falo de comprometimento é de dar um passe certo, de botar o cara na cara do gol, de chegar, vou fazer o gol. Isso que é o comprometimento. Assumir o protagonismo. Até na questão da cobrança, Paulo, eu falo nesse jogo contra o Corinthians, o Ademir ele pega uma bola na linha de defesa e tenta dar um drible, perde a bola e gera um contra-ataque para o Corinthians. E a zaga do Bahia está toda desmanchada, porque o Ademir atacante, ele estava ali que o Bahia já tinha ido para o ataque. Quando ele perde essa bola, ele volta, ele ajuda a marcação, mas eu não lembro se é o Acevedo ou o Gabriel Xavier, alguém corta, e o Canu pega e só bate palma e fala, vamos lá e tal. E eu falei assim, em outros tempos, se tem uma cobrança, pô, tipo, vai no cara, pra que isso, rapaz? Dá um bico na bola. O Bahia tinha muito no início do ano a questão de não dar chutão. Tudo era sair jogando a bola ali, tocando e tal. Começou a tomar gol, parou. Então, assim, o que eu não vejo, sinceramente, é uma certa cobrança para um time que está na zona do rebaixamento. De dizer assim, ó, a gente quer sair daqui, vamos cobrar em campo um ao outro, o torcedor não vê isso. Pode ter cobrança no vestiário, pré-jogo, intervalo, depois, o que for. Mas em campo ali, na hora que a bola rola, a gente não vê cobrança, não. E essa questão fora de casa? O Bahia tem que mudar alguma coisa com questão de técnico? Por que vocês acham que fora de casa o desempenho do Bahia cai tanto? Você citou 2 jogos que é verdade, o desempenho foi pífio, mas eu posso ficar também com o parâmetro do jogo contra o Grêmio, por exemplo, pela Copa do Brasil. Sim, é porque eu peguei o recorte de brasileiro. Mas eu não acho que o problema do Bahia seja fora de casa ou dentro de casa, porque dentro de casa o aproveitamento é pífio também, né? Para a história do Bahia.
E aí o Renato Paiva cita a questão de não vencer fora de casa. Ele diz que perder para o Atlético é normal, porque sempre perde lá. Perder para o São Paulo não é nenhum absurdo, porque não ganha do São Paulo. Essa vai ser a desculpa. Mas ele esquece que dentro de casa, que historicamente é onde o Bahia consegue se sustentar na Série A, é onde o Bahia consegue, com o apoio do seu torcedor. Torcedor esse que tem 8 a 9 jogos, colocando 40 mil torcedores na Fonte Nova. O que o torcedor do Bahia faz essa temporada é espetacular. Mas dentro de casa o Bahia também não tem conseguido vencer, William. Então isso preocupa muito para um time que entrou na Série A, para pelo menos permanecer na elite do futebol brasileiro, porque é muito importante. Para esse primeiro ano de projeto do Grupo City, é fundamental que o Bahia permaneça na Série A. Um rebaixamento seria um retrocesso, seria um atraso em todos os planos que a SAF do Bahia tem para o futuro do clube. E eu acho que esse elenco tem capacidade para isso. Não existe essa de perder é normal, cara. Não existe isso, cara. É o que ele fala. Era isso que eu ia falar até. Não existe de perder normal. Porque assim, ele trata com normalidade, por mais que ele talvez não queira e tal, mas na coletiva ele chega e trata com normalidade uma derrota. E isso é o que chateia mais o torcedor. O Bahia é eliminado para o Grêmio na Copa do Brasil em 3 cobranças medonhas de pênalti, de Gabriel, Acevedo e Cicinho. E a primeira coisa que ele fala é dizer que estava muito satisfeito com o desempenho da equipe, com o que o grupo fez naquele jogo e tal. Sendo que o Bahia tinha acabado de ser eliminado. O torcedor estava pé da vida com a eliminação. E na entrevista depois do jogo, alguns atletas também deram entrevista com normalidade. Naquele jogo contra o Grêmio, o Renato Paiva conseguiu assumir um protagonismo que é inédito, assim, porque se você analisar a história daquele jogo, no final da partida ali, ele não seria o protagonista, porque o Bahia fez um grande jogo, foi uma eliminação, só que ele assumiu o protagonismo no momento dos pênaltis. Ele deixou o melhor cobrador de pênalti do Bahia fora. Então ele assumiu um protagonismo para ele num jogo que o cenário seria: pô, o Bahia fez um grande jogo, saiu da Copa do Brasil, mas deixa uma expectativa positiva. Ele não teve responsabilidade direta nos 90 minutos, mas só que na cobrança de pênaltis, no momento que ele... Na entrevista coletiva, ele disse que, por opção própria, o jogo com deixou Santos, o Mugni fora. É inadmissível o jogo com Santos vem Mugni, Everaldo, Acevedo, Cauli e teve mais um agora que eu não lembro quem foi. O quinto foi Ademir, não? Que perdeu? Ademir. Pronto. Ademir. Os 5 cobradores. Ali o torcedor do Bahia contra o Grêmio já tá. Ademir não, pelo amor de Deus. Aí Ademir tinha saído do jogo. Qual é a lógica? Dizem que... Paulo Isidoro pode falar mais até, o melhor cobrador, ou ele pega a responsabilidade do primeiro ou do último. Com certeza. Você não bota o melhor cobrador no meio, né? Everaldo vai lá, abre a cobrança. O cara não perdeu pênalti nenhum com a camisa do Bahia. E você tem Mugni, que perdeu um pênalti que foi lá no Maranhão, que descolocou o goleiro e a bola bateu na trave, que eu acho que alguém mexeu com alguém lá, que o Bahia não ganha de jeito nenhum do Sampaio Corrêa. E aí, resultado, o cara pega e tira. E quando ele tira, ele diz que o desempenho da semana dos treinamentos, Gabriel Xavier e Cicinho cobraram melhor do que Mugni e não perderam nenhuma cobrança. E aí eu falo assim, ó, mas vem cá, com todo respeito, professor, no treinamento não tem exaustão, Já respondi essa pergunta 20 vezes. O lado psicológico, o lado emocional. E os dois caras que perdem os pênaltis, por mais que a gente critique o Cicinho, foram os caras que mais correram no jogo. E tava desgastado. O Bahia tomou um gol porque Cicinho tá morto e ele não tirou Cicinho no jogo. Cicinho tava morto. Aí o Acevedo correu pra caramba, tipo, a perna pesa, pô. Claro. E esse exemplo aqui da Copa do Brasil é só para entender que, até no momento de um roteiro como esse, que nós estamos vendo imagens aí da Copa do Brasil, que é um roteiro em que ele, nos 90 minutos, pelo contrário, ele pode ser elogiado. O Bahia poderia ter ganhado o jogo nos 90 minutos, fez um grande jogo. Botou duas bolas na trave depois. A questão toda é... O Bahia não é constante. Esse jogo contra o Grêmio é apenas algo acaso na temporada do Bahia. Não consegue manter uma sequência de boas atuações. Porque se fosse o Bahia sempre, como foi contra o Grêmio, talvez a situação no Brasileiro fosse melhor. Agora a gente tem a expectativa, a possibilidade de ver duas estreias nesse jogo de domingo. O Camilo Cândido, que já esperávamos que estreasse contra o Corinthians. Quem sabe até o Rafael Ratão, que será apresentado hoje para a imprensa e para a torcida. Queria saber de vocês, se vocês conhecem mais os bastidores aí. Essas estreias devem acontecer, já os dois estão possibilitados de jogar nessa partida de domingo, podem ser bons reforços para o time? Se ele manter a coerência dele, o Ratão tá fora do jogo.
Se ele manter a coerência. Se ele não manter, ele leva. Por que eu tô falando se ele manter? O Gilberto chegou. E Paiva, às vezes, ele acaba sendo contraditório em algumas coisas, que é a seguinte, o Gilberto chegou. O Gilberto vinha de um mês de férias. O próprio jogador, quando chega na coletiva, ele diz, a partir do momento que eu sei do interesse do Bahia, acabou minhas férias, eu fui me condicionar. Então o cara tava, lógico que não é o mesmo treinamento de um centro, mas ele já estava fazendo a parte física dele ali, uma academia, correndo, algo do tipo. E aí Paiva falou, não, ele vinha de um tempo parado, era férias e tal, não trouxe ele, que foi o jogo lá em Porto Alegre. Ok. E aí o Cândido vem jogando pelo Nacional, jogando normalmente, e quando chega aqui ele diz que o cara tinha que entender a filosofia ainda de trabalho, entender o time e tal. Acho que tem um bocado de gente aí, professor, com todo respeito, que não entendeu ainda. Você tem vários aí que não entenderam ainda. Tem que estudar mais um bocadinho. Pois é. E aí, resultado. Tipo, pra mim o Cândido deve aparecer entre os relacionados. Acredito que sim. Não vejo como titular como ele fez com o Gilberto. Também não. Matheus Bahia não tá hoje dando passagem. O Cândido é melhor. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu acho que ele aparece com o Cândido e o Ratão eu acho que ele não leva ainda não. Eu manteria o Matheus Bahia na esquerda. Acho um jogador que dá uma boa sustentação pela esquerda. Perdão. Talvez leve por não ter opção. Só lembrando também esse ponto. Ele não tem opção do ataque. Ele só tem Mingote, Everaldo, Ademir e Arthur. E ele não usa o Arthur. Então, talvez por isso ele possa levar o Ratão. Gilberto muito bem na direita, não é surpresa. Esse é o tipo de contratação que só vai dar errado realmente se os deuses não permitirem que as coisas derem certo. Sabem tudo, sabem mais que os treinadores. Dadai tá dando aula hoje. Porque realmente o Gilberto tem tudo para ser um dos grandes laterais da direita no futebol brasileiro. Não é nenhum absurdo. Ano passado foi cotado para jogar a Copa do Mundo. Era um dos jogadores monitorados pelo Tite para ser levado para o Catar. Portanto, é um jogador que mostrou liderança. Essa questão que o Paulo Isidoro citou, a capacidade de liderança é importante, jogador que assume responsabilidade. Eu acho que tem alguns atletas com esse perfil. O Everaldo é um deles, o Canu, o Gilberto agora chega. Então, eu acho que é um jogador muito importante para esse futuro. E acho que o Renato Paiva e as pessoas do Bahia, tudo isso que a gente está falando é senso de urgência, né? O Bahia não está numa situação confortável no campeonato. Então, acelerar os processos é fundamental para que esses jogadores estreiem e possam elevar o nível técnico do Bahia.